Bom dia, bom dia, bom dia, queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Pega o seu controle, sintonize nesse canal e vamos dar continuidade a mais uma correção de ciências, né? Professor, qual parte do livro que lá nós estamos? Para quem está perdido aí, vai sintonizar aqui no capítulo 3, diversidade da matéria. Vamos para a primeira questão. Vamos aqui. Carreta tombada derrama carga de ácido sulfúrico na AMG 150 em Rio Acima. Professor, o que quer dizer isso? Vamos aqui ler o texto. Um acidente com uma carreta carregada de ácido sulfúrico deixou o trânsito parcialmente interditado na tarde de sexta-feira, dia 30, na rodovia AMG 150, após o trevo do Rio Acima. E traz aqui o texto, né, gente? Vamos à questão. Qual a fórmula química do ácido derramado pelo caminhão? Gente, primeiro, pessoal, qual é o ácido que foi derramado pelo caminhão? Um ácido sulfúrico, certo? Professor, como que eu vou responder essa questão? Gente, duas coisas. Primeiro, você tem que identificar, né? Já identificamos que é um ácido e aqui o elemento, né? Só vocês ir lá na sua apostila, gente. Então, para resolver esse tipo de questão, tenha a sua apostila em mão, que assim a gente vai se familiarizando com todos os elementos. Tudo bem? Então, aqui, o que vai acontecer? Gente, nós temos aqui o ácido sulfúrico. Qual é a sua fórmula, professor? H2SO4. E aqui a gente tem a identificação do que acontece com a utilização desse ácido. Certo? Então aqui resposta correta, letra D de Deus, H2SO4. Vamos para mais uma questão, gente? Vamos aqui. Ácidos são substâncias químicas que se fazem presentes no nosso dia a dia, como por exemplo, ácido sulfúrico, a gente já viu lá, né? H2SO4 pode ser utilizado na fabricação de fertilizantes para limpeza de piso. O ácido muriático é utilizado em bebidas gaseificadas e emprega-se também o ácido carbono, formado pela reação de água com gás carbônico. Gente, então nós já podemos matar aqui uma questão. A gente já conhece o ácido sulfúrico, né? Então a gente já elimina essa questão e elimina também essa questão aqui. Então a gente tem H2SO4, ácido muriático, professor, é o ácido clorídrico, né? Lá o ácido do nosso estômago, e o ácido carbônico. Então tem aqui um H2CO3. Professor, então a gente identifica primeiro lá na questão que a gente está procurando, volta de novo, você pode consultar lá na sua apostila, a gente já sabe que é um ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, também conhecido, né, como ácido muriático, né, e o ácido carbônico, tudo bem? Então resposta correta, letra A de amorzinho, tá? Vamos aqui, próxima questão. O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador de caráter ácido, pH de 0 a 7 e básico de 7 a 14, das diferentes soluções. Então vamos aqui, gente. Então ele põe aqui a escala de pH de 1 a 14, né? A gente tem aqui o 7, o ponto neutro. Então vermelho e rosa eu tenho uma escala ácida, né? E azul, verde e amarelo, as cores da bandeira do nosso país, é o que? Básico. Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados. O amoníaco ficou verde, se ele ficou verde, professor, ele é básico. Leite de magnésio ficou azul, se ficou azul é básico. O vinagre ficou vermelho, muito ácido, né, gente? E o leite de vaca ficou rosa, então é ácido. Resposta correta, letra D de Deus. Básico, básico, ácido e ácido. E a gente cai de novo lá naquela nossa tabelinha que tá lá na apostila, ou o nariz do professor já começou a coçar de novo, né? Lá a nossa escalinha de pH, de 0 a 14, o ponto neutro é o 7, ali eu tenho a representação, né? Pra gente dar uma divertida na nossa aula. Provavelmente esse menininho deve estar identificando através do sabor uma substância ácida. Muito bem, tá? Vamos a essa questão aqui. Opa, veio até com uma tarjinha vermelha aqui. De acordo com a charge abaixo foi produzida em um momento em que houve denúncias envolvendo a adulteração de leite. Vamos ver o que diz a charge. Chega, Genor, a pia entupiu de novo. Derrame um pouquinho de leite longa vida. Gente, o que a gente utiliza para desentupir pia, né? Se você voltar lá na sua apostila,
certo? Você vai encontrar lá o que, professor? A soda cáustica. E ela foi utilizada também no leite nesse período aí. Então foi, bem dizer, uma crítica, né, a esse processo. Então aqui a soda cáustica, professor, então aqui eu tenho o hidróxido de sódio, a famosa soda cáustica, né? Então sódio, OH, então um hidróxido. Tudo bem? Vamos para mais uma questão. Os ácidos, segundo a teoria de dissociação de Arrhenius, né, são compostos moleculares dissolvidos em água, geram íon H+. Pessoal, os ácidos, eles vão ionizar, as bases, elas vão dissociar. Tudo bem? Então, resposta correta, letra B, de bocejar. Vamos para a próxima questão? Então, a gente tem aqui, tá? A existência de milhões de substâncias inorgânicas fez com que os cientistas agrupassem os compostos em 4 funções que a gente viu: ácidos, bases, sais e os óxidos. De acordo com essa classificação, relaciona as substâncias inorgânicas. Gente, vamos utilizar essa tabelinha aqui para a gente compreender melhor, né? As bases vão liberar um OH-, o ácido sempre um H+, os óxidos são sempre um composto binário com oxigênio eletronegativo, né? E os sais eu sempre vou ter um ânion e um cátion, ou seja, 2 elementos. Tudo bem? Vamos para a nossa tabelinha? Pessoal, como que eu vou identificar de acordo com a nomenclatura? Ou seja, professor, eu bater o olho aqui na forma molecular, né? Como é que eu vou identificar se é um ácido? Gente, primeiro, olha só, divide, né? Divide os elementos aqui, tudo bem? Professor, então eu tenho aqui um Hzinho, um H+, então aqui eu tenho o quê, professor? Uma substância ácida, né? Professor, aqui eu tenho um composto binário com oxigênio, então se eu dividir aqui eu tenho um carbono e um oxigênio, então aqui eu tenho um óxido. Professor, aqui eu tenho um potássio, olha só, são 2 elementos, né? Um ânion e um cátion, então eu tenho aqui um sal. Professor, aqui eu tenho liberando o quê, professor? Um OH+, um OH-, então eu tenho aqui um hidróxido de potássio. Então aqui eu tenho um potássio, né? E uma base, então eu tenho uma base que é um hidróxido de potássio. Professor, aqui eu tenho 2 elementos, né? Então eu já sei que eu tenho aqui, professor, um sal. Aqui eu tenho novamente a presença do OH-, correto? Então eu tenho uma base. E aqui eu tenho o que, professor? Um Hzinho lá na frente, um H+, né? Então eu tenho a presença de um ácido. Tudo bem? Simples, gente. Então é só a gente pegar, né, a substância, dividir e reconhecer os elementos, certo? Vamos aqui. Os alimentos industrializados possuem sua composição algumas substâncias que têm a finalidade de conservar, intensificar ou modificar as suas propriedades de acordo com a ação. Vamos aqui, conservantes, eu tenho dióxido de enxofre, dióxido, eu tenho 2 moléculas, correto, professor? De oxigênio, no caso aqui, certo? Ácido fosfórico e carbonato de cálcio. Então, só de bater o olho na nomenclatura, óxido, eu estou tratando de um óxido. Ácido de um ácido, carbonato de cálcio, né, professor? Eu tenho um sal. Vamos à questão, assinar a alternativa, respectivamente, as fórmulas das substâncias citadas. Então, eu tenho aqui, professor, um dióxido de enxofre, certo? Um ácido fosfórico e um carbonato de cálcio, que também você pode encontrar lá na sua apostila, tá? Vamos a essa questão aqui, o fenômeno conhecido como a chuva ácida, pessoal. Vamos observar aqui a ilustração, né? Professor, quais são os componentes que participam da chuva ácida aqui? Esses 2 componentes, né, gente? Vamos aqui identificá-los, quais são eles? Aqui, professor, novamente lá na sua apostila, a gente pode apresentar. Vamos à questão, quem são eles? Dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre. 2 moléculas de oxigênio ligado ao nitrogênio e 3 moléculas aqui, tá? Professor, 2 moléculas também ligado a um enxofre. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Alguns tipos de alimentos podem causar desconforto gástrico, principalmente pessoas com estômago mais sensível. Para diminuir essa sensação de queimação, é importante evitar alguns alimentos. Professor, se eu estou com meu estômago queimando, é porque meu estômago está com a quantidade de ácido muito alta. O que eu vou fazer, gente? Eu vou chupar um limão,
né? Um abacaxi que tem substâncias ácidas? Não, professor. O que eu vou fazer? É aconselhável não ingerir o quê? Alimentos ácidos. Olha o que acontece, porque o nosso corpo, o nosso estômago, ele já produz lá o suco gástrico, que é altamente ácido. Então você tem que evitar o quê, professor? O consumo também de alimentos com teor ácido. Tudo bem? Vamos aqui, opa, não se desespere, né? Algumas substâncias químicas são conhecidas por nomes populares. Assim temos o exemplo, né? O sublimato corrosivo, o cal-vive, o potássio cáustica e o espírito de sal. São os nomes populares, né, gente? O sublimato corrosivo, o cal-viva, o potássio cáustica e o espírito, né, de sal pertencem respectivamente a qual função? Gente, vamos identificar aqui, ó. Opa, professor, vamos identificar? Eu tenho aqui dois elementos, né? Então eu tenho um sal. Eu tenho aqui, professor, um oxigênio ligado a um outro elemento, um OH- e um H+. Então eu já identifico aqui um sal, um óxido, uma base e um ácido. Tudo bem? Não se desespere, tá? Vamos identificar novamente esses elementos aqui de acordo com a sua fórmula. Eu tenho aqui, professor, está liberando um H+, então eu tenho o quê? Um ácido. Opa, eu tenho aqui dois elementos, professor, então eu tenho aqui o quê? Um sal. Eu tenho aqui, professor, um elemento ligado a um oxigênio, eu tenho um óxido. Eu estou liberando um OH-, professor, eu tenho uma base. Eu tenho dois elementos aqui, professor, um ânion e um cátion, então eu tenho um sal. Estou liberando um H+, então eu tenho um ácido, um OH- eu tenho uma base, um elemento ligado a um oxigênio, um elemento binário aqui, né? Eu tenho um óxido e novamente eu liberando aqui, professor, um OH- eu tenho uma base. Tudo bem? Pessoal, a gente fica por aqui. Um beijo do gordo e até a próxima aula.